Bem-vindo à nossa segunda teleaula referente à disciplina de mídia paga. Eu sou o professor Eduardo Nogueira, sou especialista em administração estratégica de marketing, também mestre em gestão organizacional. Para mim é uma grande satisfação estar aqui e poder conduzir esse conteúdo tão importante dentro dos nossos estudos. Vamos colocar então o título da aula de hoje: Google Ads, Fundamentos e Estruturação de Campanha. O objetivo dessa aula é trazer a interpretação do segundo capítulo do nosso livro, trazendo uma das ferramentas mais importantes dentro desse contexto relacionado à mídia paga, que é a ferramenta da Google, a Google Ads. Então o objetivo dessa aula é justamente destacar alguns objetivos dessa ferramenta, algumas questões relacionadas à própria plataforma, alguns aspectos associados à funcionalidade, para que você consiga compreender um primeiro contato a respeito dessa plataforma de anúncios tão importante dentro de todo esse universo relacionado à mídia paga. Vamos colocar o objetivo então da nossa aula de hoje. Falaremos sobre a ferramenta propriamente Google Ads e dentre os objetivos essa aula contribui para que a gente possa compreender os principais conceitos sobre a ferramenta Google Ads para a estruturação de anúncios, campanhas e estratégias de marketing digital. Esse é o grande objetivo da nossa aula de hoje, estruturando aí os principais aspectos e princípios dessa ferramenta, uma das ferramentas mais utilizadas pelas empresas no sentido de posicionar, anúncios, sites, lojas virtuais dentro do buscador ali da Google e algumas questões relacionadas à sua dinâmica de funcionamento nesse sentido, Então, a estrutura da aula, ela traz justamente a interpretação da segunda unidade, o capítulo 2 do nosso conteúdo, trazendo os principais fundamentos do Google Ads e toda a dinâmica de estruturação de campanhas, Então, de modo geral, essa aula ela foi construída com base em 3 blocos, que são as subseções do nosso material, onde você tem os conhecimentos básicos, então trazendo algumas definições, principais aplicações e fundamentos da ferramenta, alguns pontos que nos ajudam a estruturar um passo a passo inicial de como utilizar a ferramenta. Num segundo momento, traremos alguns detalhes, alguns aspectos importantes sobre como estruturar uma campanha, quais são os pontos que devem ser levados em consideração, como avaliar aspectos relacionados à segmentação, a toda a parte orçamentária que você tem aqui. É claro que traremos isso de uma maneira breve, A ferramenta ela tem uma gama de possibilidades. A gente traz inicialmente uma estrutura para que você tenha esse primeiro acesso à plataforma. E por fim, alguns pontos mais detalhados, em principais insights que nos dão algumas informações, alguns conteúdos importantes dentro de todo esse universo considerado aí, relacionando mídia paga e relacionando marketing digital. A ferramenta da Google é uma das ferramentas mais utilizadas pelas empresas, considerando toda essa estrutura envolvendo mídia paga, marketing digital, é uma das ferramentas mais importantes que a gente muitas vezes demonstra para que você, enquanto profissional, possa se capacitar, possa compreender a importância, a relevância desse tipo de plataforma dentro das suas estratégias de mídia paga e, sobretudo, dentro de todo um planejamento envolvendo o marketing digital. Google Ads, conhecimentos básicos. Eu destaco, nesse primeiro momento, aspectos iniciais a respeito da plataforma da Google, uma das ferramentas mais utilizadas pelas empresas no sentido de estruturar uma campanha de mídia paga, anúncios que devem ser cada vez mais bem posicionados nos mecanismos de busca. Hoje o marketing de busca é uma das questões mais discutidas pelos estrategistas, pelos profissionais que trabalham com marketing e marketing digital. Então é uma das ferramentas importantes que vale a pena a gente destacar. Vamos colocar aqui na tela. Trazendo então conceitos básicos da ferramenta Google Ads, é justamente a plataforma de anúncios e serviços de publicidade da Google. Então traz aqui justamente essas possibilidades, trabalhar anúncios e alguns serviços de publicidade que você pode investir num ambiente virtual. Dentre os objetivos, a Google Ads possibilita a exposição de anúncios apresentados nos mecanismos de busca. Essa é a grande sacada, quando dá necessidade de procura de um usuário na rede de pesquisa da Google. Então, o usuário, o cliente,
potencial consumidor, aquele que está interessado, ele entra no mecanismo de busca da Google e procura algum tema, um determinado assunto, uma marca, um produto ou um serviço. E a ideia da Google Ads é justamente posicionar esse anúncio de modo com que a sua empresa possa estar bem colocada nessa busca, né? Hoje você tem aí uma das questões mais importantes dentro do marketing digital é a estruturação dos mecanismos de busca. Então hoje acontece o processo praticamente inverso. Não apenas as empresas devem buscar os seus consumidores, mas os consumidores que vão atrás dos seus temas de interesse, das empresas, das marcas, dos produtos e serviços. E nesse sentido, a plataforma da Google Ads tem justamente esse campo de possibilidade para que você consiga explorar. Faz com que o seu anúncio esteja bem posicionado dentro dos mecanismos de busca, que no caso o mecanismo da Google é um dos mais potentes da atualidade. Vamos voltar aqui para a tela. Então essa é a ideia inicial, né? Trazendo aí um parâmetro geral. Google Ads exibe anúncios por meio de palavras-chave patrocinadas, né? E aqui, portanto, entra nesse contexto de mídia paga, onde você paga para que a sua palavra-chave seja exibida estrategicamente no anúncio, né? Assim que a pessoa pesquisa determinado assunto, produto, informação dentro do buscador ou em sites que sejam parceiros da Google, né? Tem toda uma rede de display da Google que também favorece a exposição da sua marca, né? Do link da sua loja nesses buscadores. Então, de modo geral, você tem aqui links patrocinados, que é justamente a palavra-chave que você deve inserir para que o seu usuário encontre e apareça o link da sua loja, da sua marca, do seu produto, do seu site, e toda uma rede de display, que são parceiros credenciados pela Google, onde a sua marca também poderá ser exibida. Então você tem aí inúmeras possibilidades, né, condições que a plataforma oferece para o profissional que pretende detalhar a sua estratégia de marketing digital. A ferramenta busca colocar a marca, produto ou serviço em evidência, ampliando sua visibilidade e reconhecimento perante o seu público. A ferramenta ela funciona também como uma facilitadora da interação comercial entre marcas e consumidores, né? Então esses são os pontos fundamentais, justamente destacar a sua marca, o seu produto ou serviço, ampliando a sua visibilidade e o reconhecimento, né? Então as pessoas na atualidade, quando tem alguma dúvida, quando querem saber sobre algum assunto, algum tema, um dos primeiros caminhos é justamente procurar no buscador da Google. Então você tem na atualidade os mecanismos de busca como uma ferramenta muito potente de conexão entre marcas e consumidores. E é justamente aí onde a plataforma Google Ads oferece para os profissionais de marketing digital uma ferramenta muito potente para que você consiga conectar de uma maneira direta, com base no perfil de interesse do seu público, com base em toda uma estruturação de palavra-chave, de forma com que você consiga conectar demanda e oferta de forma automatizada e cada vez mais utilizando ferramentas de segmentação e estratégias de marketing digital. Retornando aqui para a tela. Então essas são as telas iniciais, né, que você acaba encontrando se você acessa lá o site da Google, no ads.google.com. Então você tem algumas orientações, né? Anuncie no Google hoje mesmo, onde você tem toda a explicação de como você deve ser encontrado por clientes no momento em que ele pesquisa situações nos mecanismos de busca. É uma ferramenta que contribui para que você melhore os resultados, então aumente o número de visitas do seu site, receba mais chamadas por telefone, por WhatsApp, aumento de visitas na loja física, a plataforma também contribui para esse tipo de situação e, de modo geral, a atração de potenciais clientes, consumidores que possam conhecer e divulgar suas marcas acessando então seus produtos e serviços. Então, de modo geral, você entra no site da Google, faz o cadastramento e 3 passos iniciais que a gente destaca aqui para que você consiga dar o start ali na sua atividade de produção de conteúdo, né, de produção de anúncios. Então, primeiro passo, considerando algumas configurações da plataforma. Criar uma conta na plataforma, é preciso que você tenha um e-mail ativo do Gmail, né, o e-mail da Google, para que você possa acessar as informações da Google Ads e possa ter também acesso à ferramenta de apoio, como a Google Analytics.
que é justamente uma outra plataforma da Google que permite com que você faça análise das métricas e dos indicadores do seu site. Então, quantas pessoas entraram na sua loja, quantos abandonaram o seu carrinho de compra, qual a taxa de clique dos seus anúncios. Então, você acaba integrando essas plataformas, né, Google Ads e a Google Analytics. Por isso, a conta no Gmail ela é essencial, né? Preciso que você abra essa conta. Segundo passo, para a criação da campanha. E aí você desenvolve a campanha que você pretende estruturar, um anúncio, você vai ter ali opções de segmentação, escolhas dos principais canais onde você quer divulgar a sua campanha, se você quer trabalhar com link patrocinado ou rede de display ou outras opções, e aí você já entra na segunda etapa de estruturação e na terceira etapa, a determinação dos grupos de anúncio e palavras-chave e toda a perspectiva orçamentária. Essa é uma abordagem geral, tá? São passos que em cada um desses passos você tem todo um detalhamento que ao longo da nossa exposição a gente vai trazendo algumas características. É importante que você compreenda que é uma ferramenta extremamente complexa, vamos dizer assim, onde ela permite inúmeras possibilidades de trabalho, mas, no entanto, é uma ferramenta que também possui uma configuração intuitiva, orientações para esclarecimento de dúvidas em todos os momentos praticamente da página. Então, você, enquanto pesquisador, é fundamental que você acesse a plataforma, faça uma navegação, faça a leitura dos itens que estão propostos ali na ferramenta para que você consiga se aprofundar considerando essa introdução que a gente coloca aqui na nossa aula. Mais um ponto que eu destaco na tela, ainda dentro dessas configurações, alguns pontos são importantes. O que você quer promover? E aí, os objetivos da sua campanha é fundamental para que você previamente estruture o seu anúncio. Então, de repente, eu quero promover o meu site, ou eu quero alavancar a visita na minha loja física. Eu quero que as pessoas venham na minha loja física, ou eu quero que as pessoas entrem na minha loja virtual, ou de repente eu quero divulgar o perfil da empresa no Google, né, onde você tem lá o cadastro no Google Meu Negócio, também é importante, para que você possa acessar as avaliações que as pessoas colocam ali na sua página, fazer toda a parte de analytics, trazer a pessoa, o usuário, o consumidor para o seu perfil. Então são alguns objetivos, né, dentre vários que você pode definir. Além disso, definição de metas e objetivos de campanha, né? Eu quero vender mais, ou eu quero gerar leads, né? São aqueles clientes em potencial, ou eu quero aumentar o tráfego da minha página. Existem diversos objetivos que precisam estar conectados, né, com a sua ideia geral de campanha. E os parâmetros gerais, né? Elaboração do anúncio propriamente, né, a construção do seu anúncio, a segmentação, quais são os valores que você está disposto a investir e que tipo de estratégia que você vai utilizar em termos de segmentação, em termos de qualificação do seu anúncio, entre outras questões. Então esses são pontos iniciais que nos ajudam a dar uma ideia da dimensão e da importância dessa plataforma, da Google Ads, e a sua relevância dentro dos conceitos associados à mídia paga e com relação às estratégias de marketing digital. Google Ads, parâmetros fundamentais. Dando continuidade à nossa discussão a respeito da plataforma, eu destaco nesse momento alguns parâmetros essenciais que devem ser levados em consideração para que você consiga iniciar um trabalho e estruturar uma campanha dentro da plataforma da Google. Vamos colocar na tela. 2 pontos importantes. Primeiro deles, parâmetros fundamentais. Você tem aqui a especificidade. Para alcançar o público potencial com a máxima eficiência, os anúncios de texto devem ser relevantes, específicos, atraentes e eficazes. Então aqui é fundamental que você tenha já um trabalho de elaboração de conteúdo, considerando as características do seu público-alvo, um conteúdo que seja relevante, que possa trazer soluções para os seus clientes. Quanto mais você consegue atender às exigências do seu público, do nicho que você está buscando evidenciar, mais eficiência você terá em termos de exibição e engajamento, interatividade com o seu anúncio. Então, o que é importante nesse sentido? Destacar os seus diferenciais, né? E aí todo um trabalho de estratégia, de segmentação, definição do público-alvo. Então, variedade é importante.
tecnologia associada a seus produtos e serviços, se você vai trabalhar com frete grátis, por exemplo, numa estratégia de comércio eletrônico, condições relacionadas aos preços, formas de pagamento, políticas de desconto, condições especiais de aquisição. Então são pontos importantes que devem estar ligados a toda uma estratégia de marketing e marketing digital. Então você, enquanto profissional, não basta compreender toda a dinâmica de funcionamento da plataforma. É fundamental que você tenha previamente toda uma estratégia elaborada, considerando as características do seu público em potencial, quais são os requisitos que deverão ser colocados em evidência para que o seu cliente, o seu consumidor, possa ser atraído pelo seu anúncio, para que você consiga resolver a dor do cliente. Hoje no marketing a gente fala muito em dor do cliente, ou seja, como é que você faz para resolver os problemas do seu cliente, do seu consumidor? Como é que você oferece essas principais soluções? Então são condições importantes que diz respeito a toda uma dimensão estratégica do marketing digital que deve ser considerada e levada em consideração dentro dessa estratégia inicial, considerando a utilização da plataforma da Google. Colocando aqui na tela, então são pontos iniciais que a gente destaca aqui. Além disso, você tem diversos dispositivos de acesso, né? No caso, o usuário, o potencial cliente ou o próprio consumidor, né? O dispositivo do qual a pessoa acessa também tem relevância e estratégia especial. Então, cada dispositivo, para cada tela que você trabalha, é importante que você pense em um conteúdo que seja responsivo. Se você vai evidenciar, por exemplo, uma campanha para que o seu cliente baixe o seu aplicativo, então você vai muitas vezes focar a sua comunicação no smartphone, nas telas menores, né? Então você tem aqui dispositivos como desktop, dispositivos móveis, e aqui a importância em trabalhar aspectos como responsividade, ou seja, a capacidade da sua tela em adaptar em diferentes formatos, né? Isso é responsividade. Se eu acessar no meu notebook, depois eu acessar na minha tela do telefone celular, eu preciso ter uma mesma dinâmica de navegação, um conforto que seja adaptável a cada uma dessas telas. E aí pensar no layout, isso envolve também toda a parte de agilidade, conforto, confiabilidade. E aqui nós já estamos falando de experiência do usuário, o UX, onde você tem toda uma ideia de otimização e elaboração, considerando aí todo um layout das páginas do site para que você consiga garantir maior conforto de navegação para o seu cliente, para o seu usuário. São condições importantes, entram dentro desses parâmetros fundamentais que são importantes para a estruturação das campanhas na plataforma da Google. Além disso, as ferramentas como os Call to Actions, né, são ferramentas fundamentais, né? Significa aqueles botões que chamam a atenção do usuário no seu site, no seu aplicativo. Esses são os Call to Actions, né? O famoso clique aqui, o famoso compre agora. São exemplos de Call to Actions. Então, qual que é o grande objetivo dessa ferramenta? O estímulo, né, para a atividade. Você coloca um imperativo para o seu cliente, para o seu consumidor, o usuário, para que ele ligue agora, peça hoje, compre agora, clique e confira, inscreva-se, encontre aqui. São exemplos dessa ferramenta Call to Action, muito utilizada na elaboração, na estruturação de sites, né? Isso deve estar muito conectado com as estratégias de anúncio, considerando aí toda essa dinâmica envolvendo a Google Ads. Então deve ter uma redação otimista, diretiva, encorajando o usuário à ação. Então geralmente você tem esses Call to Actions conectados à estruturação dos links patrocinados que você trabalha no Google Ads. E isso faz com que você consiga muitas vezes alavancar vendas, fazer com que o seu cliente baixe seu aplicativo, com que ele entre na sua plataforma, no seu site, com que ele clique no anúncio. Então são condições que o profissional de marketing digital ele precisa realmente prestar muita atenção, desenvolver uma estratégia integrada, conhecendo o seu público e evidenciando essas principais ferramentas dentro da sua campanha de comunicação. Mais um ponto que eu destaco aqui, uma outra ferramenta que deve ser associada também à ferramenta da Google Ads é o Keyword Planner, que é um planejador de palavra-chave. Essa ferramenta ela é disponibilizada em grande parte gratuitamente, então você consegue
obter esse recurso de maneira gratuita, fazendo todo um cadastramento, e é uma ferramenta que permite a construção de novas campanhas na rede de pesquisa ou a expansão daquelas que já existem, ou seja, é uma ferramenta que contribui, que ajuda o gestor a planejar toda a sua estrutura de palavra-chave. Então, funcionalidades dessa ferramenta, né? Para que serve essa ferramenta? Keyword Planner é o nome dessa ferramenta. Contribui para que o gestor consiga fazer simulações e análises que permitem estimar o comportamento de uma lista de palavras-chave e valores sugeridos para a definição de um orçamento adequado aos objetivos da campanha. Então você consegue simular ali um conjunto de palavras-chave até para que você consiga visualizar se é uma palavra-chave que já foi muito utilizada, porque o que acontece na plataforma da Google? Ela funciona dentro de um sistema de leilão. Então, a empresa que investe mais no Google, ela acaba ganhando daquela que tem um orçamento menor. E aí entra toda a estratégia de segmentação e questões relacionadas à palavra-chave que você precisa de fato desenvolver estrategicamente e avaliar quais são as palavras que podem ser mais adequadas ao seu negócio e que, por outro lado, possa concorrer no próprio leilão da Google. Mais um ponto aqui na tela. E aqui você também tem uma outra ferramenta importante que chama a Google Suggest, né? Onde você tem sugestões por parte da própria plataforma. Então, a Google Suggest, ela traz uma função disponibilizada em seu campo de busca. Ou seja, conforme o usuário digita as palavras em sua busca, sugestões, daí vem a tradução, né, para completá-la, e são automaticamente disponibilizadas, assim como outros termos correlatos são demonstrados automaticamente para o usuário. Então, isso facilita a experiência do usuário. Então, olha aqui o exemplo aqui da tela, né? Você digita aqui, por exemplo, marketing de busca e a ferramenta ela já oferece algumas opções. Marketing de busca exemplos, marketing de busca SEO, marketing de busca paga, marketing de busca orgânica. Então ele já sugeriu, com base em todo um histórico de pesquisa e palavra-chave, essa sugestão. E isso é fundamental, onde você insere ali palavra-chave. Então é uma ferramenta que se baseia em dados históricos, possibilita maior economia de tempo, né? Descanso dos dedos do usuário. Olha o nível de acesso e de estratégia e experimentação que as empresas devem pensar ao colocar uma estratégia de marketing digital. Descobrir um erro, de repente o Google sugere lá, você está querendo dizer tal coisa, né? Repetir uma pesquisa favorita, encontrar outras informações úteis e correlacionadas. Então, é uma ferramenta que traz na sua base um processo de análise de dados e inteligência artificial que contribui para que o próprio usuário tenha muito mais conforto, confiança e credibilidade ao utilizar a plataforma da Google dentro das estratégias e ferramentas de marketing digital. Google Ads, estruturação de campanha. Eu destaco neste momento alguns parâmetros importantes para que você consiga ter um acesso inicial à ferramenta da Google, trazendo alguns parâmetros iniciais para que a gente consiga estruturar uma campanha dentro da plataforma. Vamos colocar aqui na tela. Então, a estruturação de campanhas, né? Na medida que você faz todo o seu cadastramento, né? Uma conta no Gmail, um cadastramento na própria estruturação da Google, onde ele vai pedir algumas informações, você acaba entrando numa tela onde você inicia a sua nova campanha, né? Então você tem aqui uma tela de nova campanha da própria Google, do Google Ads, que ele vai te oferecer algumas possibilidades, né? Se eu quero trabalhar uma campanha de vendas ou uma estratégia para atrair leads, atrair tráfego no meu site, visitas na loja física, promover meu aplicativo, ele já te oferece previamente algumas possibilidades. Então, na medida que você escolhe essas possibilidades, ele te abre um segundo campo para que você consiga detalhar, né? Então, aqui, por exemplo, você tem... vamos imaginar que eu quero estruturar uma campanha de leads, potenciais clientes que eu quero que visite a minha loja. Então, aqui, quais são os resultados esperados? Visitas ao site, ligações telefônicas, envio de formulários de lead e download de aplicativo. Então, de repente, na minha campanha, esses são os resultados que eu espero. Então eu posso selecionar aqui e ele vai me sugerir para que eu escolha alguma dessas alternativas. Então, de repente, eu escolho que meu anúncio apareça na rede de pesquisa, na hora que o seu cliente vai buscar a sua marca no buscador, ou numa rede de display, onde você tem parceiros comerciais e que seu anúncio também pode ser divulgado. Então você inicia
com essas escolhas, né, e vai estruturando a sua campanha. Vamos para mais uma tela. E aqui você tem já o passo a passo, né? Primeiro ponto é a parte de configuração dos grupos de anúncio, né? Onde você tem algumas características, e aqui entra a importância do profissional de marketing digital em saber inserir toda a sua perspectiva teórica, conceitual, conceitos de diferenciação, segmentação, posicionamento, palavra-chave, serão utilizados em toda essa estruturação. Então você tem aqui configuração do grupo de anúncios, né, onde você acaba tendo que definir o nome da sua campanha. Então defina um nome para a sua campanha. Por exemplo, campanha de Dia dos Pais. Afinal de contas, quando você vai trabalhar na Google Ads, você acaba fazendo várias campanhas, estruturando um calendário de campanhas. Então é importante que você defina um nome para que você consiga rastrear. Então, exemplo, campanha do Dia dos Pais, da marca X, uma marca de um produto da minha empresa, ano de 2021, né? Então você tem aqui essa definição para que você tenha referência da sua campanha e possa rastrear o conteúdo dessa campanha. Definido esse nome, onde você coloca aqui nesse campo, você tem toda a parte de edição. Então, existe um botãozinho aqui, mostrar mais configurações, onde ele vai abrir um campo para que você tenha todo um detalhamento. Então, aqui nesse momento, onde você vai trabalhar a edição das informações, definir a data de início e término da sua campanha, isso é importante, que você defina um início e um fim. Os horários de veiculação que deverão ser trabalhados, os horários mais potentes, e aí você, enquanto profissional, precisa avaliar muito bem quais são os horários que possivelmente o meu usuário deve pesquisar assuntos correlacionados à minha marca. Opções de direcionamento para endereços eletrônicos, e aí você coloca toda a parte de link e hiperlink dentro da sua campanha. Então esses são passos iniciais, e aí entra toda a parte de criatividade e estratégia do profissional para que ele consiga organizar suas campanhas, avaliar questões relacionadas ao início e ao final da campanha e toda a estruturação de links que deve ser associado àquilo que ele vai inserir na campanha da Google Ads. Mais um ponto aí na tela. Dando continuidade, aí você ainda dentro desse ponto de configuração de grupos de anúncios, né? Você tem aqui, por exemplo, localização. Aqui você trabalha segmentação geográfica, né? Então, território onde essa campanha será veiculada. Aqui é importante que você avalie muito bem condições geográficas para que você não concorra com grandes empresas que estão muitas vezes em território nacional. Então, de repente, se eu tenho uma loja física num determinado local, vamos destacar esse ponto, eu tenho ali minha loja física num determinado local muito característico e eu entendo que os meus clientes eles estão próximos. Então, num bairro próximo, numa cidade vizinha. Então, de repente, aqui nesse momento, na segmentação, é importante que eu coloque um mapinha. Então, a Google ela vai te abrir um mapa para que você coloque um raio de espaço, né, de território, para que você consiga selecionar localmente onde os seus clientes podem estar localizados estrategicamente. Então, quanto mais você segmenta, mais você tem a possibilidade de concorrer em nichos que, de repente, outras empresas não estão concorrendo. Se eu coloco uma palavra-chave para veicular na cidade toda ou no estado todo, muito provavelmente eu vou concorrer com grandes corporações e, consequentemente, essas empresas estarão investindo mais do que o meu pequeno negócio. Por outro lado, se eu consigo segmentar e escolher um território muito específico, eu ganho muito mais margem para que eu consiga atingir esse cliente, para que esse cliente consiga encontrar a minha loja, o meu link nos mecanismos de busca. Voltando aqui para a tela. Então você tem esse ponto que é um ponto essencial, né? E aí você tem um detalhamento nessas opções de local. Além disso, o idioma, né? Eu posso colocar vários idiomas, como por exemplo, língua portuguesa ou língua inglesa. Se de repente eu trabalho num local onde eu recebo muitos turistas, preciso pensar nisso. De repente o meu cliente ele não é brasileiro, às vezes ele está trabalhando com uma outra língua. É importante que você faça esse detalhamento, né? Onde você tem essas condições. E os insights sobre o público-alvo, onde você tem aqui questões demográficas, então faixa etária, escolaridade, condição social, segmentação geográfica, bairro, cidade, região onde ele reside, questões psicográficas, atividades de interesse, opiniões, hábitos, estilo de vida. Então, todas essas informações, esses insights sobre o público-alvo, serão fundamentais para que você consiga
trabalhar esse aspecto da segmentação. E aqui é onde você tem um ponto estratégico, onde você pode se diferenciar dentro dos seus anúncios, dentro das suas campanhas. Parte de orçamento. Você vai precisar definir um orçamento diário médio da sua campanha. Então, quanto que eu devo gastar em média dentro dessa campanha, né? E isso vai depender de toda uma estruturação da dinâmica de lances que você vai trabalhar. Lembra que eu falei que o Google trabalha com perspectiva de leilão? Então você tem basicamente 4 opções, né? Trabalhar em custo por 1000, então você paga a cada 1000 exibições. Custo por clique, você paga por clique. Cada clique no seu anúncio é cobrado dentro do seu orçamento que você cadastrou ali na plataforma. Custo por aquisição, você paga por conversão. Se o seu cliente clicou no seu anúncio e foi para o seu site, ele converteu, você é cobrado por isso. E custo por visualização, você vai pagar por visualização. E aí também entra em toda uma estratégia e definição orçamentária que o gestor precisa considerar muito bem quais serão as opções mais viáveis, né? Geralmente, pequenos negócios acabam trabalhando em custo por clique, né? Onde você tem ali uma forma de mensurar e avaliar de uma maneira mais objetiva. Mas são diversas opções. Aqui você precisa de um aprofundamento um pouco mais detalhado, né, para que você consiga entender um pouco desses lances. Não dá tempo da gente trabalhar todos esses pontos aqui, mas acaba que a plataforma te oferece essas opções para que você consiga colocar sua estrutura orçamentária, seu cartão de crédito ou boleto, aquilo que vai ser colocado, para que você tenha a forma de pagamento dentro da plataforma. Ainda dentro dessa configuração, você tem aqui a criação do grupo, então escolha das extensões, os textos, as frases que você vai colocar de destaque, né? A inserção de links das páginas de destino, bem como a escolha das palavras-chave que você vai colocar aqui na busca, nas palavras-chave, né? É importante isso. Então você tem aqui a definição dessas palavras, né? De 5 a 20 palavras-chave por grupo de anúncio, você vai colocar. Palavras conectadas entre si e em sintonia com o perfil de busca do usuário e o conteúdo do portal. Então aqui também entra toda uma dinâmica, uma estratégia por parte do gestor em compreender quais são as palavras mais adequadas ao seu negócio. Criação de landing pages, são as páginas de captura, né, que dão aquele suporte, as páginas que normalmente explodem na sua tela para você cadastrar um e-mail, um anúncio, que devem ser distintas das palavras-chave dos cliques propostos. Então você vai inserir aqui todas as palavras necessárias para o seu anúncio. E por fim, alguns aspectos importantes sobre palavra-chave. Palavra-chave fora de sintonia pode causar impressões, visualizações e cliques desnecessários, aumentando o custo para os anunciantes. Então se você paga o custo por clique, se você coloca uma palavra-chave sem sintonia, gera visualização, gera clique, vai gerar custo e não vai gerar o resultado que você quer. Então tem que ter uma conexão muito interessante. Palavra-chave duplicada. Não utilizar palavras-chave duplicadas que possam concorrer entre si. Então é importante que você organize especificamente essas palavras para que uma não anule a outra. E palavras-chave negativas, aquelas que não devem ser consideradas na busca e exibição do anúncio, como por exemplo, instrumento musical. Vou imaginar que eu estou divulgando um instrumento musical, uma bateria. O ideal é negativar as palavras relógio, celular, por exemplo, entre outros produtos que utilizem bateria, para que você não gere clique desnecessário. Então, você precisa negativar algumas palavras. Então, por exemplo, aqui, no caso da bateria, que eu quero evidenciar um instrumento musical bateria, eu preciso negativar palavras como, por exemplo, celular e relógio, que são itens que utilizam um outro tipo de bateria, mas que você precisa informar isso para o algoritmo da Google. Então, são condições iniciais, em termos de detalhamento, para que você consiga compreender adequadamente as principais características, funcionalidades e toda a dinâmica envolvendo a estruturação de uma campanha dentro da plataforma, relacionando aí o Google Ads e as estratégias de marketing digital. Situação problema 1. Eu destaco nesse momento uma situação fictícia, apenas para que a gente consiga estabelecer uma reflexão entre aquilo que a gente destaca na teoria e algumas condições do nosso dia a dia, da prática profissional. Vamos colocar aqui na tela. Google Ads e segmentação. Para que você possa trabalhar, por exemplo, na plataforma da Google, é fundamental que você estruture todo um processo estratégico de segmentação. Então, como determinar os parâmetros corretos para a segmentação e palavras-chave na plataforma da Google Ads? Quais são as principais características dos clientes e consumidores
que pesquisam por conteúdos, marcas, produtos e serviços nos mecanismos de busca. Então são pontos que devem ser avaliados e levados em consideração dentro de toda essa dinâmica, né, envolvendo segmentação e utilização da plataforma da Google. Comportamento dos consumidores nos ambientes digitais. Esse é um ponto que contribui muito para que o gestor compreenda justamente essas etapas de segmentação e definição do público-alvo. Os consumidores estão se tornando dependentes das tecnologias digitais e dos dispositivos móveis para a realização de diversas atividades de compra e experimentação. Então, sabendo disso, os profissionais de marketing digital precisam, de fato, evidenciar essas tecnologias e ferramentas dentro das suas campanhas e estratégias de comunicação. Hoje, os consumidores eles utilizam basicamente todas as suas atividades de compra, comunicação e interatividade por meio de smartphones, por meio de aplicativos, aparelhos móveis, né, de modo geral, são os principais canais de comunicação. E é justamente isso que os profissionais de marketing precisam compreender, dinamizar as suas estratégias e entender que os consumidores estão cada vez mais comprando pela internet, utilizando redes sociais como canal de relacionamento, informação, interatividade. Então são condições que precisam ser muito bem consideradas para a definição de novas estratégias, considerando as plataformas digitais. Voltando aqui para a tela, nós temos essa dinâmica então. Fatores que influenciam o comportamento de compra nos ambientes virtuais. Então todos esses fatores, né, e toda essa discussão vai impactar justamente na definição dos parâmetros para que você consiga segmentar o seu público e definir palavra-chave que possa ser atraente, que o seu usuário busque nas ferramentas de pesquisa. Então, fatores que influenciam o comportamento de compra. Confiabilidade. As pessoas querem sites, plataformas, produtos, serviços de confiança que eles possam, de fato, recomendar. O consumidor ele busca facilidade e conveniência, não é à toa que as plataformas de delivery, prestadores de serviço, vendas de produtos no e-commerce estão cada vez mais em evidência. Hoje um consumidor ele não quer ir para uma loja física comprar um aparelho celular ou uma televisão, ele quer entrar no site, ele quer dar poucos cliques, ele quer passar o cartão de crédito e receber esse produto em casa. Então, conveniência e facilidade, condições de atendimento durante a etapa de compra, atendimento de pós-compra para que você possa avaliar, né? Tem um setor de base, de suporte, isso é fundamental. Considerações sobre a experiência do usuário, hoje um dos temas mais relevantes, considerando aí o desenvolvimento de sites, de aplicativos, de sistemas de informação, é pensar na experiência do usuário, naquele que de fato está utilizando a ferramenta, a plataforma. Qualidade no produto ou serviço, preço e condições de pagamento, logística, prazo de entrega, sistema de troca e devolução que funciona, serviços de pós-venda, são os fatores que influenciam nessa estrutura, considerando o ambiente digital. Então, nesse sentido, é importante que as pesquisas que estão cada vez mais demonstrando, né, comprar por app, os clientes consideram justamente esses atributos, né, facilidade, preços e experiência do usuário, onde você tem aqui uma pesquisa da Ibit, 77% dos consumidores que foram avaliados nessa pesquisa disseram que compram porque não precisam sair de casa, 36% porque tem promoções especiais na internet, 25% é um aplicativo fácil de usar, e aí a ideia da experiência do usuário, né? Então você tem condições que de fato estão transformando o mercado consumidor, né? Então, tudo isso serve de base para que você defina os parâmetros centrais para a utilização da plataforma da Google. Então, compreenda o seu cliente, o seu consumidor, o usuário, invista em canais de relacionamento diversos e integrados, avalie o feedback dos seus clientes, invista no sucesso do cliente como estratégia empresarial, dê autonomia aos seus colaboradores e monitore constantemente o seu desempenho. São questões importantes. E aí entra todos esses parâmetros, né? A especificidade, você precisa buscar uma máxima eficiência, conteúdo relevante e atraente, destacar diferenciais dos seus produtos, serviços, para que isso possa estar muito bem posicionado nas ferramentas de busca, e considerar também diferentes dispositivos de acesso como um dos parâmetros essenciais, considerando aí as principais estratégias de segmentação e a sua
aplicação dentro das ferramentas da Google, considerando aí toda a estrutura de mídia paga e estratégia de marketing digital. Atividade de interação. Eu trago esse momento para que você possa enviar suas perguntas, suas dúvidas. Vamos colocar aqui na tela alguns lembretes. Então, esse é o momento para sua reflexão. Então, participe do fórum. É importante que você faça o comentário no fórum, que você acesse os conteúdos web e envie também as suas perguntas e contribuições nos canais de comunicação. Então, apenas um lembrete para que você possa acessar os principais canais, enviar suas dúvidas, suas contribuições. É sempre importante a sua participação. Google Ads, detalhamento de campanha e parametrização. Eu destaco nesse momento alguns detalhes fundamentais relacionados à estruturação de campanha, alguns parâmetros que devem ser considerados e que podem contribuir para que você tenha a construção de uma campanha efetiva e consiga atender seu público, atingir as expectativas dos seus clientes, fazendo com que o seu site, o seu link, a sua marca possa estar bem posicionada na plataforma e nos mecanismos de busca da plataforma da Google. Vamos colocar aqui na tela. Então você tem aqui todo um detalhamento e parametrização. Então, como a gente já demonstrou essa tela inicial, onde você tem a estruturação de uma campanha. Então, de repente, eu quero aumentar o tráfego no meu site, ou eu preciso aumentar a visita à minha loja física. Então, eu seleciono aqui as campanhas. Eu posso criar também uma campanha sem meta, onde você vai estruturar parâmetros gerais, e aí você vai definir exatamente as questões que você coloca. Muita gente trabalha nessa perspectiva aqui, para ir estruturando e personalizando de uma maneira mais assim customizada, vamos dizer assim. Então você tem essa tela inicial que vai te direcionar para essa segunda opção, né, onde você vai colocar que tipo de campanha na rede de display, na rede de pesquisa, né, de display, em marketplaces, né, conteúdo de vídeo, e aí vai depender da sua estratégia, daquilo que você está delineando. Além disso, alguns parâmetros importantes. E aqui eu já estou construindo o meu anúncio, né? Considerando que eu já selecionei alguns aspectos associados ao custo, ao orçamento, né? A palavra-chave, que ainda essas informações vão aparecer. Eu tenho aqui o detalhamento da construção do meu anúncio. Então essas telas elas estão demonstrando justamente as opções para smartphone, onde você tem aqui um celularzinho indicando, e as opções para desktop. Ou seja, você elabora o seu anúncio e a plataforma já te mostra como é que ele vai aparecer no aparelho celular do seu potencial cliente ou no site, no computador, se ele estiver acessando. Então, as pessoas acessam esta página depois de clicar no seu anúncio. Então, o direcionamento do anúncio que você colocou lá na estruturação da sua campanha, ele deve ser colocado em algum link. Então aqui você direciona o endereço eletrônico do anunciante e tem uma visualização, se é uma plataforma mobile ou se é um desktop. Então aqui é um exemplo, né? Eu coloquei lá o meu link e eu vou direcionar para essas páginas. Meu cliente ele busca lá na plataforma de busca na Google, ele vai clicar no link e ele vai ser direcionado para essas páginas conforme eu estou configurando na minha plataforma. Além disso, você tem toda a formatação do anúncio para a página de busca, onde você coloca aqui o primeiro título. Esse primeiro título já vai ser inserido aqui na opção de visualização. O segundo título, experiência e gastronomia, onde você tem aqui ó, o segundo título destacado. O terceiro título, onde ele vai aparecer logo à frente. E a descrição número 1, onde você tem essa outra descriçãozinha. Então, toda a formatação do anúncio, em tempo real, você já vai construindo aqui na plataforma. Então uma coisa é a formatação do anúncio, que vai ser disponibilizado na hora que o seu cliente está buscando. Esse anúncio você cria, é justamente isso que você vai configurar na plataforma da Google Ads. Você faz toda a formatação e a partir desse link o seu cliente vai ser direcionado ou para essa página se ele estiver acessando num desktop ou para essa página se ele estiver acessando via smartphone. Então são parâmetros que você, enquanto profissional, deve ir construindo, considerando toda uma estratégia de comunicação, de palavras que possam garantir com que esse cliente clique naquele anúncio, desperte a curiosidade e seja direcionado para o seu site. Então, ali na construção daquelas descrições, é importante que você pense estrategicamente como é que aquilo vai aparecer
se for uma tela pequena, se for uma tela maior, se algumas daquelas palavras você deve utilizar uma caixa alta ou uma letra minúscula. Então são condições que muitas vezes o profissional de marketing vai precisar estruturar junto com a sua equipe, considerando toda essa perspectiva da experiência do usuário e toda a conexão da sua marca, seu produto e seu serviço com o mecanismo de busca. Voltando aqui para a tela. Então você acaba indo para uma outra etapa, né? Adicione temas e palavras-chave para corresponder às pesquisas ao seu anúncio. Então você coloca aqui temas de palavras-chave sugeridas, né? Ele já sugere algumas e você vai inserindo, né? No caso aqui, eu estou dando um exemplo, se você percebeu, de uma cafeteria, né? Então uma cafeteria, onde eu coloquei aqui lojas de cafés especiais, experiência, gastronomia, arte e gastronomia. Esses são os temas, né? Que eu pretendo. Então eu entendo que o meu cliente, meu consumidor, ele vai acessar esse tipo de conteúdo. Então, que palavra-chave eu devo colocar? Eu inseri aqui, por exemplo, café, loja de café e confeitaria, café gourmet, café com sabores, café orgânico. Então, eu vou colocando essas palavras-chave, que são palavras que eu entendo que o meu cliente ele pode pesquisar no buscador da Google, e quando ele fizer isso, tem que aparecer o meu anúncio. Mas qual que é o segredo? Como é que vai aparecer o meu anúncio e não do meu concorrente? Aí entra as estratégias de segmentação, que é um ponto crucial, né? Então, aqui você define as palavras-chave correspondente ao seu negócio. E aqui você vai determinar a parte de segmentação. Então, território, localidade, mapa, o bairro, a distância. Então, quando você abre isso lá na ferramenta, ele te dá esse mapinha. Então, por exemplo, eu segmentei aqui, ó. Eu coloquei aqui o bairro de Lagoa da Conceição em Florianópolis, que é um bairro. Então, eu entendo que os meus clientes estão naquele território. Então, se naquele território tiver poucas empresas investindo, poucas cafeterias investindo na plataforma da Google, e eu conseguir pegar esse nicho, então, se o meu cliente estiver ali naquele território e buscar por café, o algoritmo ele vai oferecer a minha loja como uma das primeiras opções. Então, aí que tem um ponto crucial para a utilização da ferramenta da Google. Você realmente estruturar um processo de segmentação que possa considerar de fato onde o seu cliente está localizado e como ele vai fazer essa pesquisa. Isso faz com que muitas vezes você diminua consideravelmente o seu custo por clique e tenha uma efetividade de campanha atendendo aquele cliente numa determinada região, determinado segmento que precisa ser muito bem avaliado. Mais um ponto aqui na tela. A partir disso, você tem toda a parte de estrutura orçamentária, então definição do orçamento diário da sua campanha. Então aqui a própria ferramenta ela já seleciona uma recomendação, então eu coloquei aqui no caso R$1,90 de média diária, né? Recebendo em média 380 a 600 cliques no anúncio todos os meses. Você tem aqui algumas informações e aí você clica, ele vai te dar algumas sugestões, né? De definição desses orçamentos. A partir disso, então você estruturou a sua campanha e aqui te abre um campo para revisar se está tudo certo. Então, o nome da campanha, loja de cafés especiais, resultados principais, ações do site, que é o que eu quero que o meu cliente faça, página de destino, e aí você tem o link, o nome da empresa e o texto do anúncio, onde você tem aqui o próprio texto que você mesmo vai elaborar. Então, aqui você tem o site sendo anunciado, o texto principal, né, os textos paralelos e as descrições. Então, essa é a ideia, né? E no fim, você faz toda essa revisão, uma visualização prévia da sua campanha. E assim que geralmente aparecem os anúncios, né? Se o meu cliente acessar via desktop, é assim que vai aparecer na página do meu cliente. Então, o meu site, a descrição principal, as descrições alternativas e o detalhamento. Então, perceba, cafés especiais, arte, gastronomia, refeições, alta qualidade. Então, são conceitos que estão conectados à palavra-chave que, de alguma maneira, vai atrair o meu cliente na hora que ele buscar. Se ele buscar via smartphone, aí você já vai apresentar dessa forma. O meu anúncio será apresentado. Essa é a ideia da ferramenta, justamente contribuir para que você consiga elaborar esse tipo de estrutura de comunicação. Isso vai aparecer onde? No próprio mecanismo de busca da Google ou em outras redes de display. A partir desse link, o seu cliente será direcionado para o objetivo que você quer, para a sua loja virtual, para o seu site ou para o endereço que
vai destinar o seu cliente à sua loja física. Então essas são as principais funcionalidades, trazendo um pouco dessa estruturação de campanha e aspectos essenciais relacionados à plataforma da Google Ads. Google Ads Remarketing. Uma das funções mais interessantes de toda essa estratégia envolvendo mecanismo de busca e marketing digital é a função de remarketing, onde você consegue configurar por meio dos dados de acesso dos seus clientes e usuários toda uma automatização de anúncios e conteúdos que serão veiculados constantemente em processo de navegação do seu cliente, do seu consumidor. Vamos entender melhor sobre isso. Então a estratégia de remarketing é um mecanismo, né, uma estratégia em plataformas digitais baseada na identificação dos usuários que já visitaram o seu site ou outras páginas digitais anteriormente. Então por isso que é remarketing, né? Porque o seu usuário ele já visitou aquela página. Então a ideia é o seu anúncio reaparecer para aquele cliente, para que ele consista, para que você possa de alguma maneira insistir ali naquele processo e ele compre o seu produto, o seu serviço, ou de alguma maneira ele faça a conversão, né? Então com essa marcação, o próprio Google passa a reexibir seus anúncios com mais frequência para esse mesmo público. Então você consegue conectar um certo tipo de interesse e um certo tipo de público que busca aquele tema. Quando os mesmos acessarem novamente uma página que envolva algum parceiro Google em sua rede de display. Então você tem aí essa ideia, né, que nos ajuda também a evidenciar essas estratégias de marketing digital, né? A funcionalidade de remarketing se baseia no interesse já demonstrado pelo usuário e na repetição da mensagem para uma possível efetivação de conversão. Então essa é a ideia, né? O usuário ele foi lá, ele pesquisou de repente passagem aérea em um determinado site. A Google consegue registrar essas informações e conforme esse cliente ele vai navegando em outras plataformas, aquele anúncio ele é reexibido até que esse cliente, em alguma medida, faça a conversão. Essa é a ideia do remarketing, né? Vamos colocar aqui uma estrutura, né? Então o visitante, basicamente, você tem aqui o visitante, né? O usuário, o potencial cliente, ele acessa o seu site. Ao acessar o seu site, esse visitante, ele é rastreado. Então você tem os cookies, né, onde você armazena aquelas informações, e por isso aqui é um ponto importante, né? Hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados que fala sobre isso, né, sobre essa questão envolvendo cadastramento de clientes, cadastramento de dados, né? Então, geralmente quando você entra num site, explode uma telinha, um pop-up, indicando se você aceita que aquele site armazene informações do seu cliente, demonstrando ali as questões relacionadas às configurações dos cookies, né? Hoje isso está muito mais, vamos dizer assim, sendo fiscalizado e sendo cobrado por parte das empresas, até para que as empresas não fiquem estabelecendo campanhas de remarketing e muitas vezes cansando o consumidor, causando transtornos, né? Porque às vezes o consumidor ele entra no site, ele não quer ficar vendo de novo aquele anúncio, é preciso que o consumidor permita que aquilo aconteça. Então hoje você tem toda uma estrutura de Lei Geral de Proteção de Dados que leva em consideração essa ideia do cookie que vai impactar diretamente na estrutura de remarketing. Vamos voltar aqui para o esquema. Então basicamente é isso, né? Vamos retomar aqui. Você tem o visitante, deixa eu melhorar a marcação aqui para que não fique confuso. Ele acessa o seu site, né? Então você tem aqui a flechinha. Ao acessar o seu site, esse visitante ele é rastreado. Então você tem lá toda a parte de cookies que você, enquanto usuário, autoriza ou não. E na medida que esse visitante ele sai do seu site, a partir do momento que ele já está registrado lá com todo o seu endereço de IP, e isso traz informações sobre onde ele clicou, onde ele navegou, qual o perfil de interesse, que palavra-chave ele buscou, e aí toda a parte de banco de dados e sistema da Google que tem a possibilidade de processar tudo isso. Quando o visitante sai do seu site, ele acaba vendo seus anúncios em outro site, né? Então, você tem ali o seu trabalho de marketing sendo efetuado. Por mais que o seu cliente acesse outro site ou uma rede social, aquele anúncio que ele já pesquisou, que ele tinha interesse, esse anúncio ele passa a ser demonstrado. Qualquer ideia, que ele retorne para o seu site ou que ele faça a compra daquele item, clique no seu anúncio. Isso é remarketing. Essa é uma das estratégias cada vez mais utilizadas pelas empresas. Se a gente
avaliar aí plataformas de e-commerce, eles utilizam todo momento. Entre no site de uma loja de e-commerce, se você aceitar os cookies, pode perceber, na hora que você acessar alguma rede social ou algum outro site, aquele anúncio que você pesquisou, vamos imaginar que eu esteja pesquisando um tênis, que eu quero voltar a correr e eu quero comprar um tênis. Eu clico lá num determinado site, se essa empresa investe em remarketing dentro dessa estrutura, se eu clicar no outro site, com certeza aquele anúncio ele vai ficar reexibindo novamente, até com que aquele consumidor, por meio do interesse que ele já se manifestou, ele vai lá, faça a compra e a conversão. Então são estratégias que contribuem de uma maneira muito significativa com o aumento da conversão, o aumento das vendas, por isso que as plataformas e por isso que o marketing digital tem uma força muito grande. Voltando aqui para a tela. Essa função nativa do Google Ads registra quando uma pessoa acessa determinado site e cria uma, entre aspas, marcação para este usuário, utilizando um cookie que ficará gravado no computador do visitante. Essa é a ideia, né? Por meio dessas tecnologias, né, você consegue estruturar esse banco de dados, né? Esse cookie, após o primeiro processo, de forma automatizada, será responsável por repetir e intensificar a exibição dos anúncios. Por isso que ele fica reaparecendo. Referentes à pesquisa inicial realizada em outros sites de parceiros da rede de pesquisa e de display do Google, relembrando o mesmo usuário sobre a oferta e o anúncio já visualizado. Por isso remarketing, né? A ideia é de relembrar. Você tem então toda essa estrutura. Quais são as vantagens? Um alcance imediato e segmentação no momento certo. Ou seja, você segmenta com base no perfil de interesse do seu público. Publicidade mais focada. Ou seja, se o usuário já pesquisou aquilo, é porque ele está interessado. Então você vai divulgar para aquele usuário que está interessado. Um alcance em grande escala, na medida que você tem uma tecnologia automatizada. Você consegue trabalhar preços eficientes e lances automatizados, otimizando muito a sua estratégia de marketing. Criação fácil de anúncios, é fácil você criar anúncio. E você consegue monitorar, desenvolver toda a parte de estatística da sua campanha e avaliando métricas e indicadores. Remarketing e-commerce, fundamental para o alcance dos resultados. Grande parte dos usuários que realizam uma pesquisa no Google acabam por não concluir uma ação logo na primeira pesquisa, visto a necessidade de consultar outros fornecedores, outras opções, outras informações em caráter comparativo. Então é isso que acontece. Muitas vezes as pessoas pesquisam no Google antes de comprar, vão nas avaliações, vão nas redes sociais, e por isso que o remarketing ele é importante, porque ele acaba lembrando o consumidor daquele interesse antigo que ele havia manifestado, com base em todo um perfil conectado a esses cookies, a todo esse histórico de navegação. Então tudo isso traz essas novas perspectivas cada vez mais automatizadas relacionadas ao marketing digital e a toda essa estrutura de mídia paga, considerando todas essas plataformas e mecanismos de busca. Google Ads, aspectos relevantes e principais insights. Alguns insights e questões são fundamentais ao utilizar a plataforma da Google Ads. Isso faz com que os gestores consigam compreender cada vez mais os detalhes relacionados aos mecanismos de busca e as suas principais estratégias de comunicação e marketing digital. Vamos colocar aqui na tela. Primeiro ponto. Não existe uma receita ou um roteiro para determinar a melhor ferramenta, funcionalidade ou formato para se trabalhar dentro da Google Ads. Então, é preciso que você, enquanto profissional de marketing, consiga desenvolver estratégias, avaliar o seu público, a localidade, o seu segmento e construir uma estratégia que possa ser implementada e que você consiga utilizar a ferramenta da melhor maneira possível. É fundamental, portanto, analisar caso a caso. Então, cada campanha, cada estratégia, cada modelo de gestão, cada modelo de negócio deve ser avaliado dentro da sua especificidade para que você consiga encontrar a melhor forma de utilizar a plataforma da Google. Então, o momento mercadológico, o perfil do público, o segmento, o nível de investimento são fatores, aspectos relevantes e principais insights que você acaba trabalhando com esse tipo de plataforma. Para o efetivo alcance dos resultados e desempenhos propostos, é preciso identificar onde o público está, como se comporta e a melhor forma de compartilhar conteúdo relevante e persuasivo com esse cliente, com esse consumidor. Então esse é um ponto crucial, né? A definição do público-alvo e as estratégias de segmentação, elas são de fato
questões essenciais para que você consiga estruturar uma campanha no Google Ads, trabalhar com ferramentas de remarketing, entre outras ações que serão necessárias para conduzir as suas pesquisas e os seus anúncios e campanhas dentro do marketing digital. Voltando aqui para a tela. Além disso, uma vez iniciada uma campanha no Google Ads, a empresa deve transferir suas escolhas e formatos de anúncios realmente à personalidade, né? Então, a empresa deve transferir em suas escolhas e formatos de anúncio realmente a personalidade que a empresa deseja passar, de acordo com os objetivos de conversões propostas, colaborando com o posicionamento de marca e facilitando futuras transações mercadológicas. Então, esse é um ponto essencial, né? Você precisa, com base na toda a estrutura que a plataforma fornece, desenvolver anúncios que de fato representem a sua empresa enquanto personalidade, enquanto organização que pretende atender o seu cliente, o seu consumidor. Então, quais são os valores, os objetivos da sua empresa? Isso deve estar muito traduzido no seu anúncio, nas suas campanhas. Essa conexão é importante para que você também defina os objetivos de conversão. Eu quero que o meu cliente baixe o meu aplicativo. Então, eu tenho que estruturar uma campanha de um certo formato. Não, eu quero que o meu cliente clique no meu anúncio e vá até minha loja virtual para que ele possa fazer uma compra. Então, eu tenho uma outra estratégia. De repente, eu quero que o meu cliente vá na minha loja física. Eu tenho um outro formato de anúncio. Eu preciso pensar em todos esses objetivos de conversão e estruturar todo o posicionamento de marca, né? O quanto a minha marca está posicionada na mente do consumidor. São aspectos fundamentais para a construção de uma estratégia efetiva dentro da plataforma. Então, de modo geral, o gestor profissional ele precisa gerenciar corretamente as suas campanhas. E aqui você tem toda a parte de planejamento, isso é função do profissional estrategista, que é aquele responsável por dimensionar toda a parte de macroambiente. Então, o profissional de marketing ele precisa analisar o cenário, o momento da campanha, quais são as variáveis de mercado que estão impactando naquele momento, um cenário de crise, um cenário de expansão econômica, ou de repente uma nova tecnologia, né? Concorrência, quem são os meus concorrentes, como eles estão anunciando. Tudo isso deve ser muito bem planejado. O planejamento ele é uma etapa crucial dentro de qualquer estratégia de marketing, sobretudo para quem quer trabalhar com a Google Ads. A análise do microambiente, estratégia de campanha, escolha de palavra-chave, conteúdos que tenham maior potencial de conversão, e aí toda a parte de elaboração de conteúdo, construção daquilo que você quer traduzir para o seu cliente, para o seu consumidor. E ao lado do planejamento você tem toda a etapa de monitoramento, né? As plataformas digitais elas justamente oferecem possibilidades para que os gestores acompanhem, consigam monitorar em tempo real os seus resultados. Então, a plataforma, tanto a Google Ads, que se conecta com a Google Analytics, e aí aqui você vai utilizar todo esse estudo de monitoramento para avaliar relatórios, como por exemplo, taxa de cliques de cada anúncio. Então, qual foi a taxa de clique de cada anúncio que eu elaborei? Isso vai impactar nos índices de qualidade em termos de conteúdo, retorno sobre o investimento. Será que o custo que eu tive por clique está compensando em termos de vendas, né? Além dos ajustes que devem ser feitos, como substituir palavras-chave que de repente não estão trabalhando de maneira coerente, né? Estilo de anúncio, de repente eu tenho que mudar o estilo do meu anúncio, mudanças de sites e portais, né, que eu quero estabelecer, entre outras variações que potencializem o desempenho das campanhas. Então são condições gerais que vão além do conhecimento técnico da plataforma. É claro que isso é fundamental, é uma das questões mais importantes. No entanto, o profissional ele precisa estruturar corretamente o planejamento, ele precisa saber onde ele quer chegar, quem é o seu público, que tipo de conteúdo esse público gosta de consumir, e isso vai impactar diretamente na elaboração dos seus anúncios e em toda a estratégia, considerando as principais ferramentas de marketing digital. E o último ponto, ainda dentro desses principais insights, questões relacionadas ao aprendizado, a frequência e adaptações, né? Aprendizado, a atuação no Google Ads significa desenvolver análises, repetições
e aprendizados constantes. Então, muito provavelmente, você vai estruturar a primeira, segunda, terceira campanha e não terá o sucesso esperado. Pode ser que o seu custo por clique seja alto, né? Mas é preciso que você insista, que você busque se capacitar. É uma ferramenta muito potente, por isso exige, né, um processo aprofundado em termos de aprendizado. Frequência. É importante, importante ponto a considerar é a rotina de publicações e conteúdos anunciados. Então, é preciso que você tenha uma frequência, uma disciplina. E aí entra toda a parte de construção de roteiro, elaboração de conteúdo e estrutura para que você possa elaborar constantemente publicações, conteúdos que possam trazer de fato uma história, um engajamento por parte do seu público. E isso é fundamental, desenvolver uma frequência de postagens, de anúncios. Para isso você precisa ter orçamento, para isso você precisa estruturar um planejamento muito bem elaborado. E adaptações. Os cenários variam conforme o tempo. As necessidades e desejos dos consumidores também, as oportunidades e ameaças de mercado e as tecnologias da informação. Então, é preciso que você tenha, de fato, esse acompanhamento das condições de mercado, das atualizações da própria plataforma, das formas com que o seu cliente deve acessar ou não o seu anúncio. Então, são principais aspectos relevantes, insights que você deve produzir e monitorar por meio da utilização planejada a respeito das plataformas, considerando a plataforma do Google Ads e outras mídias pagas que estão relacionadas e devem, vamos dizer assim, constituir toda a sua estratégia de comunicação e marketing digital. Situação problema 2. Eu destaco nesse momento alguns aspectos que de alguma maneira nos ajudam a conectar teoria e prática, colocando algumas questões contextuais a respeito do nosso dia a dia enquanto profissional de marketing digital. Vamos colocar na tela. Então, Google Ads e marketing de busca, né? Eu trago aqui essa relação direta entre a plataforma da Google e a importância, né, em se definir em termos de estratégia o marketing de busca. Como desenvolver uma presença digital considerando novas tendências de marketing de busca. Como as empresas devem estruturar suas estratégias de busca e presença digital no comércio eletrônico. São questões cada vez mais relevantes. Hoje, uma das principais tendências, considerando aí as estratégias de marketing digital, é justamente pensar nos mecanismos de busca, como que o cliente ele navega antes, nos mecanismos de busca antes de comprar o seu produto ou seu serviço, onde ele pesquisa, quais são as palavras-chave que serão importantes para que o meu consumidor, o meu usuário possa encontrar a minha loja, o meu espaço físico ou até mesmo as minhas marcas, produtos e serviços. Então são condições que dentro do comércio eletrônico existe uma exigência muito grande por parte das empresas em cada vez mais pensar em estratégia desse nível. Vamos colocar aqui na tela. Então vamos lá. O site de comércio eletrônico deverá ser construído com uma estrutura adequada para que seja indexado, capturado pelos buscadores, como o Google. Pois, se não for encontrado em uma posição de destaque, ele passa a não existir na perspectiva do consumidor que pesquisa todos os detalhes nessas ferramentas antes de tomar suas decisões de compra. Uma citação aqui da Marta Gabriel, muito interessante, onde você tem justamente essa conexão, né, entre a elaboração de sites, por isso que cada vez mais as estratégias de SEO, né, de otimização de páginas, otimização de mecanismos de busca e marketing, né? Tudo isso para que você consiga construir uma estrutura de site adequada para que os buscadores consigam encontrar o seu conteúdo, para que seja um conteúdo que conecte com o interesse do seu consumidor. Esse é o grande desafio de estruturar as lojas virtuais considerando os mecanismos de busca. Essa é a grande sacada, né? Então, a ferramenta busca colocar a marca, produto e serviço em evidência, justamente isso que o Google Ads faz, ampliando, portanto, a visibilidade e o reconhecimento frente ao seu público. É uma ferramenta que facilita essa interação comercial entre marcas e consumidores. Então, o marketing de busca é uma das questões que estão cada vez mais em evidência dentro dessa discussão envolvendo o marketing digital. As empresas precisam cada vez mais construir estratégias que possam atrair o interesse dos consumidores, dos usuários, sobretudo considerando essa parte de busca e pesquisa nas ferramentas digitais. Voltando aqui para a tela, então você tem aí esses pontos que a gente leva em consideração. E alguns dados de pesquisa, né? Estamos falando aqui de busca.
de acordo com o relatório Web Shoppers, um dos relatórios produzidos pela Ebit, que você tem aqui na referência, o relatório que você pode acessar parte desse relatório de forma gratuita, como eu trouxe essa informação. Segundo a pesquisa, sites de busca é o primeiro motivador de compra, com 25% das indicações seguidos por redes sociais. Isso considerando o mercado nacional, o comércio eletrônico nacional. Então, o que significa? Que as pessoas, elas, antes de comprarem algum produto ou serviço, onde que elas vão? No site de busca. Elas pesquisam produtos, marcas, serviços, pessoas que já compraram aquilo, opiniões, avaliações, participam de pesquisas, assistem vídeos, tutoriais, tudo isso. O primeiro caminho a ser trabalhado e encontrado são os sites de busca. Então tem uma relação direta com a motivação de compra, é isso que a pesquisa mostra. E as próprias redes sociais, né, que se tornaram também mecanismos de busca, né? Então você tem aí duas questões importantes, né, que acabam se transformando em tendências aí dentro da estruturação do marketing digital. Então esse é um ponto também importante, né, que nos ajuda a evidenciar a importância do comércio eletrônico e as suas conexões com os sistemas de busca, né? Outros dados aqui que ainda dentro do relatório da Ebit, numa versão mais atual, você também tem disponível gratuitamente. Então, dentro do e-commerce nacional, sites de busca e redes sociais são os principais caminhos para as lojas. Então, olha que interessante, voltando aqui nesse slide, em 2019 a Ebit publicou essa informação e em 2020 a mesma lógica permanece. Então, você tem aqui site de busca e rede social como os principais vetores, os principais caminhos de onde o cliente encontra a sua loja. Então, qual foi a pergunta? Como você chegou nessa loja? Essa foi a pergunta. Por segmentação de loja, percentual de pedidos. Foi a relação que a Ebit trouxe na sua metodologia. A maioria deles destacou justamente site de busca. Então, esse último ponto aqui, está escrito aqui, ó, site de busca, que é o vermelhinho mais intenso, mais escuro, que você tem aqui, ó. Então, setor automotivo, por exemplo, teve uma grande incidência dos sites de busca como link para que o consumidor chegue na loja. Setor de autosserviço, olha aqui, ó. Vou tentar marcar aqui. Setor de pet shop, você teve aqui, ó, site de busca. Setor fármaco, então vou fazer um risquinho aqui, ó, vai dar para visualizar melhor. O que eu estou selecionando aqui? Site de busca como principal caminho, né, que os consumidores... Informática, olha que interessante. Bebidas, né? E, em seguida, as redes sociais que você tem aqui, ó. Então, olha que interessante. Você tem aí o site de busca como aquilo que potencializa, de fato, as vendas da sua loja, que traz uma potencialização para as conversões dos seus anúncios. Então são pontos que cada vez mais se apresentam como tendências, que você enquanto profissional precisa realmente estar ligado, estar atento e investir cada vez mais em conhecimento para que você compreenda, dentro das estratégias de marketing digital, a importância de todas essas ferramentas, principalmente os mecanismos de busca, dentro das estratégias de mídia paga, relacionada aí a toda essa estrutura, associando as estratégias de marketing digital. Atividade de interação. Trago novamente mais um momento para que você exponha suas dúvidas. Se você não teve a oportunidade de participar dessa nossa transmissão, envie suas perguntas nos canais de comunicação. É importante que você faça a leitura dos conteúdos. Olha aí alguns itens que nos ajudam a destacar aquilo que você precisa realmente realizar, né? Faça a participação no fórum. Fórum avaliativo é importante. Um momento que você coloca lá sua opinião, suas discussões, né? Acesse os conteúdos da web, estão totalmente compatíveis com as nossas aulas para que você consiga absorver melhor os conteúdos, resolver os exercícios e estruturar todo o seu conjunto de conhecimento. E envie suas perguntas e contribuições nos canais de comunicação. Então destaco esses lembretes para que você possa participar, nos ajudar a construir a nossa aula, todo o nosso conteúdo. É sempre importante a sua participação. Recapitulando, eu trago nesse momento aspectos gerais que foram trazidos aqui na nossa aula. O objetivo dessa aula foi trazer a interpretação da segunda unidade do nosso livro, dando destaque às ferramentas
de marketing digital, considerando, sobretudo, a plataforma da Google, conhecida como Google Ads. Vamos colocar aqui na tela. Então, essa foi o detalhamento, né, da unidade 2 do nosso livro, né? Falamos sobre aspectos e fundamentos do Google Ads e características que contribuem para que os gestores consigam estruturar campanhas, né? Então, no primeiro momento, trouxemos conhecimentos básicos, os principais fundamentos, telas que nos ajudam a visualizar a forma de cadastramento, como trabalhar as questões iniciais e estratégicas para que você consiga ter uma noção mais detalhada a respeito de como funciona a plataforma e como o profissional de marketing deve trabalhar nesse sentido. Trouxemos alguns detalhes sobre estruturação de campanhas, né? Parte de orçamento, definição da palavra-chave, das palavras-chave, estrutura do anúncio, ferramentas como Call to Action, ferramentas de remarketing, que são importantes, né, que trazem complemento, né, para a sua estratégia de automação digital. E trouxemos alguns pontos de reflexão, detalhamento, insights, que você deve refletir, pensar e implementar dentro das suas campanhas, ações e estratégias de marketing digital. Essa foi a interpretação da nossa segunda unidade, trazendo uma continuidade a respeito do nosso conteúdo. A disciplina de mídia paga é uma disciplina muito importante, porque traz aspectos práticos que contribuem para que você consiga estruturar um planejamento, definir estratégias e implementar na prática um processo mais automatizado e eficiente de marketing digital, ok? Espero que você tenha aproveitado esse tema, que isso sirva como base para que você consiga ampliar o seu escopo intelectual e consiga, de alguma maneira, implementar algumas dessas condições na sua prática, no seu dia a dia profissional. Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado dessa aula, desejo a você bons estudos e até a próxima.